Ariane, Alex aqui falando contigo, prazer, é muito bom falar contigo. Falando aqui sobre a perspectiva, né, você estava comentando em relação ao Banco Central, eu queria trazer um pouco em questão do que está movimentando o mercado hoje, né? Muita gente falando de China, né? E o que de fato, olhando lá fora, Ari, saindo aqui um pouco de Brasil, você tem essa visão assim da questão da balança comercial? Isso já estava na conta? Preocupa? Realmente a queda foi totalmente acima do esperado, das expectativas dos analistas, dos economistas? Será que pode abrir uma pulga atrás da orelha em relação ao crescimento global vindo pela China, Ariane? Bom dia, Alex. Prazer falar contigo. Eu acho que não só a balança comercial, né? Os últimos dados da China corroboraram para que o mercado penalizasse o mercado de commodities e, consequentemente, o mercado como um todo, principalmente Bolsa Brasil, né? Acaba precificando bastante a situação da China. O que trava valor na China hoje são as comunicações de estímulos do governo que não estão sendo efetuados, apenas verbalizados, e o mercado já entendeu que é necessário para que a gente veja um crescimento saudável da economia chinesa, esses estímulos, porque não há uma outra via do que se gerar valor para a China, né? A China está perdendo o nível de atividade, e a balança comercial, acho que o que mais assustou foi o nível de importação, porque ele vai em linha com essa desaceleração da atividade. E aí cria essa expectativa que as próximas leituras também vêm apresentando arrefecimento. E a atividade chinesa é, de fato, importante para trazer uma volatilidade e uma tendência de alta para os mercados pela representatividade que a China tem. Né? Se a gente tiver pelo menos um PMI, e se esse PMI ele vier mais qualitativo, porque também não é só o número, né? Preciso ver os setores em si. Se a gente tiver uma melhora de curto prazo, eu acho que a gente retoma um pouco de valor, principalmente em minério, né? As commodities energéticas como um todo, e que tem o maior peso para a gente. Isso vai ajudar. Está na conta nesse momento? Acho que não, né? Acho que o mercado está penalizando devido os dados estarem indo do mesmo sentido. Né? A balança comercial de hoje ela corrobora com expectativa de continuidade de arrefecimento da atividade chinesa, infelizmente. Interessante, Ari, a sua explicação, porque abre também um pretexto para dizer aqui sobre a questão das commodities, né? Então, só minério, mas commodities como um todo, não só a China, no mundo inteiro, a gente está discutindo essa aceleração global. Então, petróleo caindo hoje, minério que vem desde os 120 para os 100 dólares a tonelada, claro que isso impacta, enfim, a bolsa em geral, não só Petro e Vale, mas a gente sabe que é um país muito dependente de commodities. Dado por isso, a gente pode ter também, por outro lado, na balança de riscos, né? A gente sempre comenta isso, né? Que no Brasil tem a parte fiscal, mas nessa questão, né, principalmente a questão da defasagem do PPI, enfim, o petróleo começando a arrefecer, o minério também, essa perspectiva que talvez a inflação poderia trazer uma desancoragem pelo ponto de vista de commodities, já traz um pouco de alívio, na sua opinião, ou ainda é um fator de preocupação? Traz sim, Ale. Acho que hoje a principal ajuda que a gente tem para a inflação brasileira é essa baixa de preços das commodities, né? O Brasil é o país das commodities, né? Tanto para a bolsa quanto para a economia como um todo, né? A gente tem um grande impacto desse setor para todas essas medições, né? Então a gente teve essa contribuição, obviamente, o grupo ali de alimentação e bebidas que contribuiu bastante. A gente volta para um período sazonal agora, que normalmente a gente tende a ter uma leitura de IPCA um pouquinho mais alta, mas a gente ainda tem esses grupos predominantes, né? Como não só como maior peso para o IPCA, em sua representatividade para o cálculo do índice, mas que também está trazendo uma desaceleração importante, e isso corrobora para ter um IPCA um pouco mais baixo, né? Que é o grupo de transportes, alimentação e bebidas e o grupo de habitação. Né? Acho que para essa próxima medição a gente deve ainda ver um pouco mais do observado conforme a última leitura, que foi energia elétrica, que pesou bastante, mas transportes ficou ali também, né? Ajudou a trazer, permanecer, dar essa permanência do IPCA um pouco mais baixo. Né? Então, acho que commodities está indo numa tendência que ajuda a inflação brasileira. Entretanto, a gente sabe que isso também tem essa questão de ser prejudicial do nível de atividade, né?
São engrenagens que elas têm que rodar, às vezes em sentido oposto, para poder trazer para o centro de metas econômicas que a gente precisa que aconteça para prover estabilidade, né? Então, por mais que a gente vá sofrer um pouquinho ainda, principalmente para mercado, com essa queda para commodities, isso está corroborando para a economia real e trazendo preços um pouco mais baixos e ajustados ali, que também vai ser muito bom no médio e longo prazo para mercado, sem dúvida, né?